Olá, 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 olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento que você está assistindo esse vídeo e em qual data estelar. Eu espero apenas que o seu dia esteja sendo maravilhoso. Tenha sido ou será. Bom, hoje nós estamos com uma participação especial ali, né? Como você pode ver ali atrás. Tente não ficar focado nele, principalmente você que é TDAH, porque os olhos azuis realmente são encantadores e às vezes faz com que a gente perca o foco no que é interessante, no que é bacana, né? Hoje foi um dia extremamente difícil de levantar, muito cansado. Ontem eu estava na missa ali piscando literalmente, dormir, mas é mais importante você ir dormir do que você não ir ficar à toa, tá? Ou não ir e ficar assistindo filme no Netflix. E hoje, a hora que eu levantei, do mesmo jeito, ainda sono pesado, tinha a missa da penitência, tinha rosário, entrei debaixo do chuveiro natural, que de natural não tem nada, né? Gelado mesmo, para ver se despertava. Fui na missa, mantive acordado na missa, voltei para terminar o rosário. Tive uma dificuldadezinha ali no final do terço ali, acho que deu uma pescada mais profunda e mais longa. Mas é isso. Chegamos ao episódio de número 23 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. E no episódio número 1, no dia número 21, na verdade, da minha dedicação de quando eu comecei a fazer esse negócio. E se você está chegando aqui por agora, eu recomendo que você assista o episódio número 1 e número 2, onde eu explico um pouco mais o que é essa websérie, qual o propósito, o objetivo dela, o que eu já fiz, quem sou eu e por que eu posso falar com propriedade aqui sobre esse assunto. Beleza? Bom, para hoje eu separei uma ideia de coisas que você precisa eliminar silenciosamente. Então você não precisa falar para ninguém que você vai eliminar, você precisa apenas ir eliminando da sua vida com o tempo, né? Sem comentar com ninguém, sem conversar, mas fazendo um trabalho de consciência sobre esse assunto, tá? Vocês já percebem, né, que os dias que eu acordo às vezes mais cansado, com mais dificuldade tudo, o fluxo cerebral ele é menor um pouco, né? Ele é mais dificilzinho de ir processando as coisas e faz parte. Você vai sentir isso, você vai passar por isso, por todas as coisas. Espero que vocês estejam até agora mantendo-se firme nessa história e grilado, porque até agora você não está vendo nada de prática acontecendo, de ação, né? Esses dias o Mateuzinho falou para mim assim: tinha alguma coisa prática nesse vídeo assim, assim assado? Eu falei: tinha. Ele falou: ixi, então vou ter que assistir de novo, porque assim, no final você vira e fala: espero que você esteja praticando isso, esteja anotando. Só que eu não peguei o que era a parte prática. Falei: então volta lá e assiste que tem. Tudo tem, né? Tudo tem. Hoje eu estava pensando sobre isso. Existe um negócio chamado Golden Circle, né? Que ele se resume em por que, como e o que. Depois posso explicar mais sobre isso lá nos 30 dias finais. E aí eu fiquei pensando que assim, eu já elaborei muita coisa dos títulos dos próximos 30 dias, né? Depois a gente fechar esses 30, os próximos 30. E aí eu fiquei imaginando sobre isso, assim. Basicamente está se dividido em por que você deve fazer o que estou propondo, o que estou falando, o que estou compartilhando. Então, assim, não é só simplesmente faça, mas sim que você entenda por que aquilo faz bem para você, por que é um benefício, por que é interessante, né? Então, trazendo junto a isso o meu próprio testemunho, muitas vezes,
das coisas que estão acontecendo, das coisas que já aconteceram na minha vida, do que eu já passei, e o porquê de fato isso faz sentido você fazer, né? E aí depois a gente entra nos 30 dias próximos, que basicamente ele está se subdividido em como, tá? E depois eu acredito que os próximos 30 dias eles vão se subdividir em o quê? Que aí vai ficar bem legal. Então, por que fazer, como fazer e o que fazer? Olha só que legal, então. Então, um está explicando exatamente o motivo pelo qual você deveria fazer isso, está te dando o como fazer isso, né? Então, esse como nos títulos que eu preparei é tanto como direto para você, como eu faria se fosse eu, no caso, né? Ou como eu fiz, né? E para quem lembra aí de um meme antigo, né? Aquela ideia de comece pelo como, lembre disso? Como, tarará, 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 pois é, acho que é basicamente isso. E o que, né? O que então depois que eu entendi o porquê, o como, agora o que eu faço, né? O que eu faço para obter o resultado que eu espero? Então volto a reforçar, espero do fundo do meu coração que você não deseje que as coisas aconteçam na sua vida antes desses 90 dias, tá? Porque você já passou uma vida inteira fazendo coisas o tempo inteiro doutrinado de acordo com aquilo que te ensinaram e sem obter zero resultado e devolvendo dinheiro para os outros. E uma coisa também, eu vou colocar aqui na lista de coisas que você deve abandonar no dia, que você deve ir silenciosamente abandonando, né? Então, acho que a primeira coisa delas, né, uma das primeiras coisas que você deve ou tem que ir abandonando silenciosamente na sua vida. E o que é silenciosamente? É sem dar alarde, sem falar para ninguém, porque você vai aos poucos fazendo isso. Não quer dizer que você vai assim, pum, acabou. Não, não é. Né? Então você vai tomar a decisão, vai ganhar consciência disso e aos poucos vai abandonando esse tipo de hábito, esse tipo de situação e tudo mais, e etc. Né? Então acho que assim, dentro de tudo que eu já vim falando ali agora e veio esse pensamento, eu já vou colocar ele como o primeiro de todos. Então, a primeira coisa que faz sentido e que é interessante que você abandone da sua vida é desprezar pessoas de sucesso. Então, a gente aprendeu no nosso país que você vangloria uma pessoa que está num poder, num cargo, numa situação ali onde ela simplesmente tem um papel que ensinou técnicas para ela, né? E tá ali te ensinando algo que ela mesmo não fez, mas que te ensina a atacar, criticar e falar mal das pessoas que fizeram algo e está ali te ensinando como fazer. Então acho que essa ideia de falar mal do rico, falar mal do empresário, falar mal de quem constrói e gira a economia, né? Olhar um carro de uma pessoa de sucesso e simplesmente criticá-la ao invés de abençoá-la, desejar o bem para ela e às vezes olhar aquilo como inspiração, né? Então a gente foi treinado a simplesmente olhar o carro de uma pessoa de sucesso e falar, esse é ladrão, só pode ter roubado, não sei o que e tudo mais. E o inverso, né? A hora que você vê isso, você abençoa a vida dessa pessoa. Olha, eu te abençoo para que você tenha mais, para que a sua vida seja muito próspera. E Deus, eu não mereço menos que isso. E deseje isso para você também, né? Essa ideia de que o empresário é o cara que ele explora a mão do trabalhador e tal, não sei o quê. Não tem nada disso. Primeiro que para você ser empresário, primeiro você vai trabalhar para caramba, 20, 30 vezes mais do que o trabalhador, tá? Do que a pessoa que você vai comprar a hora dela. E aí, aos tempos, de acordo que você vai se qualificando na vida, diante de tudo isso que nós já conversamos, a sua hora vai ficando mais cara, tá? Então a sua hora vai ficando mais cara, você vai vendendo a hora cada vez mais cara. Chega num determinado momento, então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, antes eu cuidava do meu jardim. Por quê?
porque eu não tinha recurso para comprar a hora de outra pessoa, a minha hora era barata e tal. Então aquilo ali fazia parte da minha rotina. De repente, a minha hora se tornou muito cara. Então, se eu passar 1, 2, 3 horas cortando o jardim, eu tô perdendo muito dinheiro. Então, vale muito mais a pena eu comprar a hora de um jardineiro do que eu executar aquilo, tá? A mesma coisa arrumando a casa, tal, e etc. Então, é exatamente isso. Você vai aprender a comprar horas, né? E eu já ensinei sobre isso aqui ainda, eu acho. Se eu não ensinei, eu falo depois com o tempo. Mas é isso que você vai aprender a comprar a hora das pessoas. Então, antes eu fazia o designer de todos os eventos, de tudo que acontecia. Beleza. Eu tinha hora para isso, eu tinha tempo para isso, eu tinha tempo para fazer o design e tal. A minha hora foi ficando muito cara, que se eu gastar o que eu já cheguei a gastar no passado, 12 horas, 10 horas para fazer uma peça, né, para fazer um projeto, são 10 horas perdidas de negociação. Com uma hora muito cara, isso fica muito caro. Então o que é mais válido? Eu compro a hora de alguém que ainda está com a hora barata relacionada à minha. Então tem horas muito baratas, tem horas pouco baratas, tem horas baratas, tem horas que às vezes são compatíveis com as minhas ali, mas de pessoas que vão dedicar aquilo. Então eu não era um profissional sênior na arte da criação. Então a minha hora hoje é cara em relação à produção, em relação ao comercial do evento, a trazer novos projetos, criar novos projetos. Então eu posso pagar uma hora cara por um profissional sênior que domina aquele negócio, entendeu? Bom, a segunda coisa que faz sentido que você abandone silenciosamente da sua vida é a necessidade de aprovação. Eu sei o quanto isso é difícil, não é fácil, eu fiz vários processos para que isso acontecesse e tudo mais, mas porque se você ficar dependendo de aprovação, e aí, cara, você vai invadir o vídeo desse jeito mesmo? Volta para trás, vai. Volta lá pro seu lugar, volta. Se você ficar dependendo de aprovação, na maioria das vezes você quase sempre vai se frustrar. Por quê? Porque, como eu já disse em outro vídeo, as pessoas mais próximas de você, as pessoas que te amam, elas não vão te aprovar no início, muito pelo contrário. Então, e sem falar que se você não tem resultado, as pessoas não vão te aprovar, né? Elas não vão achar que tá certo e tudo, até porque o conhecimento ele é só seu, o mapa do quebra-cabeça ele é só seu. Então, exterminar isso faz muito sentido, né? Por quê? Porque você vai fazer de qualquer jeito, faça de qualquer jeito, né? Não fique somente naquela ideia de eu só faço quando alguém me aprova, eu só faço quando dá certo, eu me sinto feliz quando alguém fala bem do que eu faço e me sinto mal quando alguém fala mal do que eu faço, etc. Porque senão você vai sempre se mover na energia do outro. Ela me ligou, dessa vez tive que atender, a gente tem evento esse final de semana. Vamos ver se eu pego o fio da meada aqui de novo. Esqueci de colocar o celular no modo avião. Então, senão você vai andar sempre de acordo com a energia que o outro gera em você. Você não precisa da energia do outro, você precisa da sua energia. Porque, já falei em outros vídeos, eles não vão pagar suas contas, não são eles que vão resolver seus problemas, tal. Seus problemas são só seus, você tá criando e você vai resolver. Beleza? Uma terceira coisa que faz sentido você eliminar da sua vida é a síndrome da perfeição. Na verdade, a síndrome da perfeição, ela é uma ideia de acobertar o meu medo de falhar. Sabe aquelas pessoas que se dizem assim, mas eu sou perfeccionista demais, eu gosto das coisas certinhas e tal, só faço quando tá certinho e tudo mais. Pois é, na verdade isso aí é uma história que a gente conta pro nosso próprio cérebro, pra nossa mente, pra gente escapar e acobertar o medo de falhar, tá?
Então isso aí também, elimine isso silenciosamente da sua vida. Comece a executar, independente se está perfeito ou não. O perfeito, ele vai ficar perfeito no meio do caminho, nada vai começar perfeito. Olha o que vocês estão assistindo aqui, depois vocês vão aprender sobre MVP lá na frente. É isso aqui. Ah, o que eu tenho? Cara, eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone de 300 conto e tem meu tempo no carro. Ponto final. Isso é possível fazer o vídeo? E tenho agora uma IA que pode fazer o design lá das thumbnails e acelerar o processo em relação a isso. Pronto. Isso nunca ia sair do papel, nunca ia ser feito. Entendeu? Quantas vezes que eu procrastinei nessas coisas de vídeo por conta exatamente disso, né? Do medo, da falha, de todas essas situações nós estamos aqui fazendo agora. Então tira a síndrome, vamos chamar ela de síndrome do perfeccionismo, tá? Outra coisa, planejar demais. Eu só vou executar quando estiver 100% ok, redondinho, bonitinho e tudo mais. Quando eu tiver clareza do não sei o que eu vou executar. Isso nunca vai acontecer também, igual a ideia do perfeccionismo. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque você nunca vai estar pronto para executar aquilo que você ainda não conhece. Vamos pegar um exemplo esdrúxulo, tá? Suponhamos que eu queira ser dono de uma barbearia. E aí eu fico na cabeça o seguinte, eu só vou colocar a minha barbearia, eu só vou executar a minha barbearia a partir do momento que eu estiver com tudo certinho. Que eu tiver o dinheiro para abrir a barbearia, que eu já tiver feito o curso de barbeiro, que eu já tiver o local aonde vai ser, que todo o dinheiro da mobília, tudo isso tiver acontecido. Cara, moça, não vai acontecer. Às vezes eu falo, cara, é porque assim, o sentimento que eu tenho com essa câmera ligada é como se eu estivesse conversando com um grande amigo, é como se eu estivesse conversando com meus filhos, entendeu? Só que a câmera tá ligada. Então assim, isso não vai acontecer. Primeiro, se você não ir pro front, pra batalha, você não tem um motivo para. Então assim, você não vai juntar o dinheiro para comprar o material e as cadeiras. Você não vai fazer o curso. Talvez você faça o curso, mas você não vai executar o próximo passo. Você não vai procurar o aluguel. Ou faça qualquer uma dessas coisas, mas não consegue combinar tudo para que ela de fato aconteça. Então volto naquela frase que eu já falei em algum outro episódio, volto a repetir aqui. Comece com o que você tem nas mãos agora, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Então, cara, tem uma cadeira aqui na garagem da minha casa. Ou eu tenho dinheiro para comprar uma cadeira. A garagem da minha casa cabe. Eu vou fazer o curso, vou colocar a cadeira, vou sentar aqui e vou fazer. E vou usar o dinheiro disso aqui que eu vou fazer para aí sim juntar para alugar, juntar para comprar as demais mobílias, juntar para fazer a decoração. E aí sim eu vou fazer isso. Outra coisa que você precisa abandonar da sua vida, né? Nós vamos chamar da síndrome do fracasso, que é o medo de falhar relacionado ao medo de fracassar, né? E o que você precisa entender é que tudo isso é uma doutrina, são coisas que foram colocadas na nossa cabeça por pessoas que tinham nem noção do que estavam falando, né? Então às vezes o seu medo de fracassar não é do fracasso, é porque às vezes você era ruim na escola, né? Você tinha uma letra ruim, você fazia alguma coisa de errado e vinha alguma pessoa, um energúmeno, é assim que eu quero chamar, e falaria assim, e falava assim, mas você é um fracassado, hein? Ou você é uma fracassada. Que fracasso. Isso automaticamente fica na sua cabeça e não sai. Não sai. Aí tem o medo do fracasso. Por quê? Porque acredita que é ruim, que você foi ruim.
Só que só fracassa quem desiste. Quem se mantém, quem continua, não fracassa. Quem aceita a falha, não fracassa. Então já vai para um outro tópico, que é eliminar o medo da falha. A gente falou sobre falha aí nos últimos 2 dias. E sempre que você pensar na falha, você vai lembrar desse textinho que eu falo, dessa frasinha que eu falo, ela vai ficar para sempre na sua cabeça, que eu acabei de colocar aí. Você precisou cair 2.000 vezes antes de se equilibrar e ficar de pé e começar a andar, tá? Lembre-se sempre disso. Sobre esse negócio das pessoas falarem, ficar na sua cabeça e ocasionar um problema muito sério, antes da gente ir pro final, que eu sei que já deu o final, eu quero contar a história desse cara que eu ouvi anteontem. O cara é fumante e fala que tem vontade de parar de fumar. Só que ele foi me contar como que ele conheceu o cigarro e como que ele teve acesso ao cigarro. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele virou pro pai dele e falou assim: ô pai, você fala tanto que esse negócio faz mal, é ruim, não sei o que, não presta, por que você continua fumando isso? Por que você continua mexendo com isso? E o pai dele pegou e falou assim: ô meu filho, é ruim mesmo, não presta, mas eu só fumo quando eu tô estressado. Ponto final. Isso foi motivo para virar uma grande crença na cabeça dele. E 6 anos de idade, como uma esponja, ele tem uma dificuldade gigantesca de abandonar o cigarro. Por quê? Porque sempre que ele está estressado, ele procura um cigarro. Beleza, turma? É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Episódio número 23 da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias. Se você gostou, curta para o YouTube saber que é relevante. Comente, pois é a forma da gente se interagir. E compartilhe para abençoar a vida de outra pessoa. Tamo junto e até amanhã em mais um vídeo da websérie Como Ficar Rico em 90 Dias.